Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Química Mais uma vez, eu sou o professor Marcos Filho e hoje a gente dá continuidade ao estudo das soluções no aspecto de sua solubilidade. Hoje, meus amigos, a gente vai falar de um aspecto, um exemplo, uma situação, inclusive ambiental, bastante pertinente, bastante importante e que tão mal causa ao nosso meio ambiente, aos ecossistemas, principalmente aquáticos. Você deve lembrar que a gente debateu, inclusive em aulas anteriores, a influência e a importância do fator da temperatura na solubilidade de alguns solutos até então sólidos. E a gente viu que quase todos, praticamente todos os solutos sólidos, eles ficam mais fáceis de serem dissolvidos em água à medida em que a temperatura aumenta, né? A gente viu que ah, todos, né, os solutos que são relevantes no nosso cotidiano, como sal, açúcar, o achocolatado, gelatinas, alimentos, né, de forma geral, temperos, à medida que ficam mais quentes as soluções, a gente consegue dissolver mais dessas substâncias. E aí, em época em que a gente comentou isso daí, eu disse a vocês que existiam exceções muito importantes para a gente estudar no futuro. E esse futuro, ele chegou. Na verdade, a gente vai poder, na aula de hoje, completar esse raciocínio de como que a temperatura ela influencia quantitativamente, não vamos falar de cálculo hoje, na solubilidade de algumas substâncias. O que nós temos até então é essa ideia aqui, né, meu povo? Que quando você tem solutos sólidos, para solutos sólidos, em grande parte dos casos, isso considerando a química, as substâncias químicas como um todo, mas todos os solutos sólidos relevantes ao nosso cotidiano, a gente tem que, quanto maior for a temperatura, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a solubilidade desses sólidos. Belezinha? E hoje, repito, a gente vai poder fechar esse raciocínio, pelo menos qualitativo, falando de solutos também no estado gasoso. Che, professor, um gás pode ser um soluto? Peguemos como exemplo, tomemos como exemplo o caso do refrigerante. Refrigerante, assim como água com gás também, não é uma bebida gaseificada? Então significa dizer o quê? Que existe um pouco de gás ali dissolvido naquele líquido. A gente chama de aquoso, né? Meio aquoso. O gás do refrigerante é o gás carbônico, né? É o CO2. Ele, em sua forma natural, como todo mundo sabe, é gasoso, mas o processo industrial ali de pressão tal é relevante, né, ao processo de fabricação dos refrigerantes, torna esse CO2 dissolvido em água. A gente representa ele assim, CO2 aquoso, né? As iniciais AQ aqui significa aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água, meio aquoso, meio com água, beleza? Então, é fato de que então a gente tem sim a possibilidade de dissolver gases em água. Só que é fato também que essa dissolução é uma dissolução, vamos assim dizer, muito fácil de ser quebrada, né? A própria natureza da substância envolvida. Ela é um gás, então se você tiver ali qualquer processo, mesmo que seja leve, de agitação, né, do sistema, agitar uma garrafa de refrigerante, pô, é uma coisa bem fácil, bem simples de sofrer. Então, esse gás aí ele já se desprende facilmente do líquido. E é aí que eu quero chegar, né? Quando a gente tem o aumento de temperatura para soluções que tenham gases dissolvidos, então a solubilidade desses gases vai sofrer uma diminuição. Então, repara que nós temos aqui, ó, ao contrário do que eram nos solutos sólidos, nós temos uma inversão de raciocínio. Cuidado, eu não estou dizendo aqui que solubilidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Tampouco a gente falou, tampouco que temperatura e solubilidade são diretamente proporcionais lá em solutos sólidos. Não,
Não existe essa ideia de proporcionalidade de temperatura com solubilidade. Existe a ideia proporcional dentro da solubilidade, né? Que é o limite comparado à quantidade padrão de água. Mas a temperatura ela está fora dessa jogada matemática, vamos assim dizer. O que nós estamos falando é algo até mais simples do que isso. Para a maioria dos solutos sólidos, quanto maior a temperatura, mais solúvel eles são. E para os gases é o contrário. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade. Ou seja, em outras palavras, fica mais difícil, fica mais difícil dissolver um gás numa solução quente em contrapartida de uma solução fria, beleza? Então, essa situação aí, ela é típica de solutos, para fechar aqui, ó, de solutos no estado gasoso. Esse exemplo que eu usei aqui do refrigerante, ele é um bom exemplo para ilustrar isso daí, né? Quando você pega, por exemplo, um copo transparente com refrigerante, ele está gelado, você deixa lá na mesa, à medida que vai passando o tempo, você vai vendo que algumas bolinhas começam a subir para a superfície desse copo. O que são essas bolinhas? É justamente o gás carbônico fazendo o papel de volta. É ele saindo do líquido, saindo do estado aquoso e voltando para o estado gasoso. E aí, quando ele volta para o estado gasoso, ele forma bolinha dentro do líquido, sobe para a superfície e dali ele se dissipa. Né? Com o refrigerante em repouso em cima de uma mesa, por exemplo, a temperatura vai aumentando, né, gradativamente, e aí o aumento de temperatura provoca essa diminuição na solubilidade do gás carbônico presente no refrigerante, o que significa dizer que a solubilidade vai diminuindo, então o gás ele vai saindo, né, ele vai diminuindo a sua quantidade presente ali naquela solução. Então, com esse exemplo aí, a gente, repito, consegue abarcar as situações mais relevantes que a gente tem em termos de solubilidade na química. Solutos sólidos, em sua ampla maioria dos casos, ficam mais fáceis de serem dissolvidos à medida que a temperatura aumenta, e solutos no estado gasoso, eles ficam mais difíceis de serem dissolvidos à medida em que a mesma temperatura aumenta. Beleza, meus amigos? Para a gente não achar que é só um refrigerante num copo que é impactado com essa situação, lembra que eu comecei a aula falando que a gente teria um problema sério do ponto de vista ambiental. Claro que esse problema não é essa situação do refrigerante. Esse problema, meus amigos, é o que nós chamamos de poluição térmica. Poluição térmica. Poluição, um tipo de fenômeno que está agredindo a natureza por algum motivo, né? E o nome térmica tem a ver com a temperatura. Então, repara nessa imagenzinha aqui do lado direito do seu quadro. Observe. Aqui você tem uma foto tirada de satélite, que é uma foto que é hipersensível a calor, né? Ou seja, ela mede aqui mais ou menos a temperatura média de um ecossistema aquático, e esse ecossistema aquático ele está bem perto de uma usina nuclear. Deixa eu colocar aqui na cor vermelha para dar um destaque maior. Ele está bem perto aqui, ó, de uma usina nuclear. As usinas nucleares, as termoelétricas também, mas eu quero me deter também às nucleares, porque elas são mais fáceis de serem contextualizadas, vamos assim dizer. As usinas nucleares ao redor do mundo, se você fizer um mapeamento, elas sempre vão estar perto ou de um lago, ou de um rio, de uma represa, ou então perto do mar, perto do oceano. Essas usinas, eu não quero entrar no mérito delas nesse momento, que não é o foco, mas elas precisam de grandes volumes de água sendo drenados, captados por tubulações internas, para que possa ser resfriado os seus reatores nucleares. A situação esquenta demais, então ele precisa de um generoso volume de água, metros e metros cúbicos, milhões de metros cúbicos de água, todos os dias, para que possa ser feito o resfriamento dos seus equipamentos. Não é que a água vai necessariamente entrar em contato com o material radioativo. Não, pelo menos em circunstâncias normais, isso não acontece. Pode ficar tranquilo, né? Quem frequenta algumas praias, né, pessoal, aí a gente vai comentar um pouco mais para frente algumas situações.
mas é fato de que quando essa água que é drenada para resfriar os reatores nucleares e também para participar ali do processo de geração de energia, quando essa água é devolvida para o seu ecossistema natural, para o seu habitat natural, ela vai voltar mais quente do que quando ela chegou. É o que esse mapa aqui está sugerindo. Observe. Toda essa parte laranjinha aqui, ó, é a água voltando numa temperatura muito alta. Alto quanto? 80, 90 graus Celsius, depois dela ter resfriado lá a usina nuclear, né? As partes, etc. e tal. E aí, o aumento da temperatura da água próxima aqui à costa provoca o que nós chamamos de poluição térmica. Através de quê? Aqui na água, meus amigos, a gente tem gás oxigênio, concorda com isso? Para os peixinhos, por exemplo, poderem fazer a sua respiração. Quando eu aumento, quando a gente provoca, né, quando a indústria, a usina, provoca o aumento da temperatura da água dessa região aqui, o gás oxigênio que está dissolvido nessa água vai ter o seu processo diminuído. Concorda com isso? Ou seja, ele vai ter a sua solubilidade reduzida, pelo mesmo aspecto que a gente comentou aqui no lance do refrigerante. O aumento da temperatura provoca diminuição na solubilidade dos gases dissolvidos naquele líquido. E aí, ó, a água perdendo oxigênio, um monte de impactos começam a surgir. Pô, os seres vivos que estão habitando aquela água vão ficar com menos oxigênio. Então haverá uma competição pelo oxigênio em escassez. Então, consequentemente, haverá, ó, como nessa imagem aqui da esquerda, a morte de peixinhos, por exemplo, a morte de seres vivos, os seres que habitam aquele habitat, repito. Com a morte de seres, você começa a ter um processo desencadeado de decomposição, né? Decomposição aeróbica e posteriormente anaeróbica. Então, doenças podem surgir daí. Então, um monte de uma reação em cadeia, efeitos em cadeia são obtidos posteriormente. E o nome desse efeito é conhecido como poluição térmica. É o tipo de poluição mais, vamos assim dizer, invisível de todos, porque aparentemente não tem nada contaminando a água, não tem nenhum rejeito, não, nenhuma substância nociva ali, tem apenas a água numa temperatura média maior. E essa temperatura média maior da água leva à escassez do oxigênio pelos fatores que a gente aqui observou. Beleza, meus amigos? Então, esse foi o nosso encontro hoje, discutindo efetivamente o lance da poluição térmica, mas também fechando o ciclo de raciocínio de como que a temperatura pode interferir nas soluções, desde aquelas que têm solutos sólidos dissolvidos e agora conhecendo também as soluções que têm gases dissolvidos. Esses gases se desprendem da solução, diminuem a sua solubilidade à medida em que a solução fica mais quente. Na próxima aula, a gente vai continuar a falar ainda sobre essa relação de solubilidade e temperatura, só que agora envolvendo a parte de gráficos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.